Olá amigos, sejam bem-vindos ao canal Boas Novas Shalom. Nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja na Terra. E se você acredita nisso, fica comigo que nós vamos entender um pouco mais acerca deste assunto. Eu quero neste momento convidar você a ler comigo a sua Bíblia, no capítulo de número 3, a partir do verso 1 até o versículo 6. Na carta do apóstolo Paulo, a segunda carta precisamente, que ele escreveu ao seu amado filho Timóteo. Segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo de número 3. Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, porque haverá homens amantes de si mesmos, orgulhosos, avarentos, presunçosos, orgulhosos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, falsos e acusadores, incontinentes e cruéis, inimigos daqueles que são do bem, traidores obstinados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando o poder dela. Destes, afasta-te. Ok, meus queridos, nós estamos vivendo, amados, os últimos dias da Igreja na Terra. E estamos também numa era em que há uma inversão de valores muito grande. Aquilo que é certo, as pessoas estão taxando como errado. E aquilo que é errado, as pessoas estão colocando como padrão moral e como assertividade. Estamos verdadeiramente vendo o apagar das luzes das profecias escatológicas. Nós estamos vendo a Europa vivendo um colapso sem precedentes. Aqui no Brasil nós estamos enfrentando uma quebra de protocolo, onde o Brasil está vivendo uma verdadeira crise diplomática com a nação de Israel. E eu não preciso ir muito longe para afirmar a você que nós estamos vivendo os últimos dias da Igreja na Terra. Esses versículos que nós acabamos de ler já se fazem 2000 anos. Mas para nós é como se fosse ontem. Ele é tão atual como o jornal que está saindo agora deste momento. Paulo estava preso em Roma e ele estava para ser sacrificado. Paulo seria morto por causa de um crime que nem ele nem os cristãos cometeram, mas que foi cometido por Nero, né? Nero coloca fogo em Roma e por medo de ser retalhado pelos seus contemporâneos, ele acusa os cristãos de terem incendiado a cidade. E naquele momento se encadeia uma grande perseguição contra os cristãos e Paulo é preso nessa leva. Os historiadores dizem que naquela época faltou madeira em Roma, porque tamanha era a crueldade, a crucificação de tantos cristãos ali que eram presos nas estacas, eram crucificados. O imperador Nero ele mandava fazer fileira de estacas ali, amarrava os cristãos ali, encharcava seus corpos em um tipo de óleo ali e acabava colocando fogo. E as noites eram iluminadas ali com os corpos daquelas pessoas que eram queimadas. Mas isso não serviu para acabar com a fé cristã e nem tampouco ameaçou a qualidade da igreja. A igreja sempre cresceu forte, porque sangue de cristão era como adubo no jardim de Deus. Matava um, nascia 100. Mas o grande problema, amados, é quando o problema vem de dentro, quando o mal não está vindo de fora, mas quando ele brota dentro da igreja. Isso acaba sendo um grande problema para o seio da igreja, para a saúde e o crescimento espiritual dos irmãos. Então Paulo, temendo pela saúde da igreja, por uma qualidade de ensino ali, ele acaba escrevendo a Timóteo umas poucas linhas ali, onde ele diz a Timóteo acerca da qualidade dos homens dos últimos dias.
E ele diz que nos últimos dias os homens seriam avarentos, presunçosos, jactanciosos, desobedientes aos pais e mães, irreconciliáveis, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Amado, se você for olhar o mundo à sua volta, você vai ver que tudo isso que Paulo falou, a gente já está vendo por aí afora. As pessoas têm todas estas péssimas qualidades que Paulo escreve na sua carta. Mas pasmem, queridos, Paulo não estava dizendo que o mundo seria dessa forma, mas ele disse que os cristãos dos últimos dias, muitos deles teriam essas qualidades. E você não precisa ir longe para ver essas qualidades dentro da igreja, amados. As pessoas têm aparência de piedade, mas elas estão na contramão do Evangelho. Você pode notar que dentro da igreja as pessoas estão cada dia mais irreconciliáveis, cada dia mais avarentas, cada dia mais amigas dos prazeres do que amigas de Deus. E Paulo exorta Timóteo naqueles dias para fugir desse tipo de pessoas. Afasta-te destes. Amados, Deus, Ele não fala em vão. Ele não daria uma palavra dessa se porventura alguém não tivesse carecendo. Nós estamos vivendo num atoleiro, nós estamos pisando em um terreno minado. Eu e você precisamos estar com os olhos abertos, andando no meio de trevas, pisando em um campo totalmente contaminado. Não ignore, amados irmãos. Nós precisamos estar cada dia mais atentos. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador, Ele tem compromisso com a palavra dele. E é por isso que eu convido você a examinar as Escrituras a cada dia. Encontrar, amados irmãos, um norte para nossas vidas. Entender que a liderança que nós estamos enfrentando hoje tem tantos líderes apacentando a si mesmo. Cada pessoa se desviando pelo seu caminho. Pessoas cocheando entre dois pensamentos. A igreja está vivendo momentos difíceis. Os últimos dias estão aí. Tempos difíceis estão sobrevindo sobre a igreja. Mas para nós, amados irmãos, existe uma esperança. Uma esperança. A igreja ainda é a luz desse mundo. Ela ainda é o sal dessa terra. Não podemos de maneira nenhuma baixar a nossa cabeça ante essas tribulações. Nós precisamos marchar firme rumo às mansões celestiais. A Bíblia nos diz que nós não temos aqui cidade permanente, mas buscamos aquela em que há de vir. Uma cidade que não foi edificada por mãos humanas, mas aquela que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O apóstolo Paulo nos alertou a Timóteo que ele deveria observar de perto os ensinos que dele ele recebeu. Paulo conhecia Timóteo, ele sabia das capacidades que Timóteo tinha. Mas ele queria que Timóteo permanecesse firme, observando as sagradas letras, observando os ensinos verdadeiros. Só assim você terá a capacidade de identificar um falso líder. Só assim você terá a capacidade de olhar e conseguir rejeitar e resistir a esse dia mau. Entenda, amados irmãos, Deus, Ele quer o melhor de cada um de nós. E nós sabemos que se nós não atentarmos para essa palavra, nós corremos o risco também de achar que está tudo normal, que está tudo natural. E o mal, amados irmãos, ele cada dia cresce dentro do seio da igreja. Impiedade não é um pecado praticado lá fora, é um pecado praticado dentro da igreja. Impiedade é faltar com respeito às coisas sagradas. E é isso que você tem visto na liderança de hoje. É isso que você tem visto na vida de falsos profetas hoje. Pessoas que zombam de Deus, pessoas que brincam com os mandamentos sagrados. Mas nós devemos nos abster desse tipo de coisa, desse tipo de pessoas, mantendo as nossas vestiduras alvas e mantendo o nosso pensamento firme naquele que nos chamou. Deus abençoe a todos e bye bye.